Pessoal, tudo bem? Eu vou ler para vocês aqui uma parábola de Jesus para a gente meditar um pouquinho na palavra. É Mateus 12, versículo 44. Diz assim: O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. E então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Então, Jesus está comparando o reino de Deus com um tesouro que estava escondido. Escondido, alguém escondeu, né? Alguém deixou aquele tesouro ali escondido. Ou então, podem ser pedras preciosas que ele achou no campo e imaginou assim: gente, se tem essa pedra aqui, então deve ter outras nesse campo. Então, eu vou esconder de novo. Ele escondeu de novo, foi lá, vendeu tudo o que ele tinha e comprou o campo. Então aqui a gente aprende várias coisas. Primeiro, ele entendia o valor daquele tesouro. Então quando você entende o valor de algo, você não despreza, você entende o valor e você faz de tudo para ter aquilo. Então ele fez o quê? Ele viu que aquilo era valioso, que aquilo era um tesouro, pegou, escondeu aquele tesouro, porque se ele não escondesse, outra pessoa, se achasse, iria pegar o tesouro para ele. Então ele foi muito perspicaz, muito inteligente de não sair falando para todo mundo do tesouro que ele encontrou, nem de perder tempo. Ele deve ter pensado assim: eu não posso perder tempo, porque se eu não comprar, se eu não comprar esse terreno, outra pessoa vai vir e vai achar esse tesouro aqui e eu nunca mais vou ter. Então eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não tenho como comprar. Únicas coisas que eu tenho são as minhas coisas. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que vender o que eu tenho, porque o que eu tenho não é tão valioso quanto aquilo que eu quero. Então, se aquilo que eu quero é mais importante, mais valioso que aquilo que eu tenho, então eu vou abrir mão daquilo que eu tenho por aquilo que eu quero. Então ele pegou tudo que ele tinha, vendeu e comprou aquele terreno e adquiriu aquele tesouro. Então, isso, gente, primeira coisa é pro reino de Deus. O reino de Deus, quando a gente descobre o reino dos céus, a gente faz todo o esforço possível pra gente poder tomar posse desse reino, né? É um tesouro de Deus dado para nós. Mas isso também serve para qualquer coisa na sua vida. Tudo que você encontra que é de valor, você precisa se esforçar para ter aquilo e manter aquilo. Eu conheço pessoas, por exemplo, tem uma pessoa que eu conheço que ele adora adquirir coisas, adora comprar, adora ter as coisas. Ele tem muita coisa, tem móveis, tem lotes, tem um monte também, mas ele não cuida de nada. Então, tudo aquilo que ele possui, ele deixa. Ele só gosta de possuir, mas ele não gosta de manter e de cuidar daquilo que ele possui. Então, porque não valoriza. Ele até entende o valor das coisas, adquire, mas não valoriza. E tem aquelas pessoas que veem o valor das coisas, mas nem, tipo assim, deixa. Aí o que acontece? O que poderia acontecer nesse caso aqui? Se ele não abrisse mão, porque ou você abre mão do tesouro, ou você abre mão daquilo que você tem. Alguma coisa você vai ter que abrir mão. Você não tem como ter os dois. Ou você tem o tesouro, ou você mantém aquilo que você tem. Não tem como você ter as duas coisas. No caso aqui da história, né, da parábola. Então, a pessoa tem que decidir: você quer ter o tesouro, ou você quer continuar tendo o que você tem? O que você tem, você tá feliz com o que você tem? Você tá bem com o que você tem? O que você tem te satisfaz? Tá suficiente para você? Então continua com o que você tem. Deixa aquele tesouro lá para outra pessoa que queira se esforçar e tomar posse do tesouro. Mas se você acha que aquele tesouro é melhor do que aquilo que você tem, é mais importante que aquilo que você tem, é mais valioso do que aquilo que você tem, então o que você vai fazer? Você vai abrir mão do que você tem para você
correr atrás daquilo que você quer, não é? Então, a gente tem que fazer essa análise sempre na nossa vida. Aquilo que eu tenho é mais importante que aquilo que eu quero? Ou aquilo que eu tenho é suficiente para mim? É o que eu quero para minha vida, é o que eu quero viver, eu quero isso para mim, eu quero continuar tendo a vida que eu tenho, morando onde eu moro, fazendo o que eu faço, trabalhando onde eu trabalho, convivendo com as pessoas que eu convivo, me relacionando com as pessoas que eu me relaciono. A minha vida tá ótima e eu quero continuar vivendo assim. Então, isso é uma escolha. Às vezes a pessoa tem uma vida maravilhosa, tá tudo lindo, tá tudo perfeito. Ok, continue com a sua vida. Agora, se você percebe que a sua vida não é aquela vida que você queria, você não tem o que você queria, você percebe que ali existe um tesouro, você vai abrir mão do que você tem para você ir atrás daquilo que você quer. Então a gente tem que sempre analisar a nossa vida quando a gente tem que fazer escolhas. A gente tem que pensar isso. O que eu tenho é melhor para mim do que aquilo que eu quero? A gente tem que analisar aquilo que eu tenho é suficiente, é o que eu quero. Porque no caso aqui, ele percebeu que aquilo que ele tinha não era tão importante quanto aquilo que ele queria, que era o tesouro. O tesouro era mais importante do que aquilo que ele tinha. Então, a gente, em tudo na nossa vida, nós vamos ter que fazer escolhas. A gente vai ter que tomar decisões difíceis na nossa vida. Então, assim, abrir mão de alguma coisa, a gente vai ter que sacrificar alguma coisa. Nada na nossa vida, assim, a gente nunca vai conseguir nada na nossa vida sem um mínimo de esforço, sem um mínimo de sacrifício, sem abrir mão de alguma coisa. Então, ou você vai abrir mão daquilo que você tem, ou você vai abrir mão daquilo que você quer. Não tem como você ter, ou às vezes até dá pra você ter tudo, mas normalmente na nossa vida a gente vai ter que fazer escolhas. O que eu tenho é suficiente, é o que eu quero. Por exemplo, se eu tô satisfeito com o meu corpo, ok, vou continuar comendo e vivendo do jeito que eu vivo. Mas se eu acho que eu não estou satisfeito com o meu corpo, com a minha saúde, eu preciso ter mais saúde, eu preciso ter um corpo mais bonito, melhor, eu vou ter que abrir mão daquilo que eu tenho, dos meus prazeres, do meu prazer de comer, do meu prazer de ficar descansando, sedentária, para eu sacrificar, para eu ter aquilo que eu quero. Então, a nossa vida ela é feita de escolhas. Se você está satisfeito com a vida que você tem, continue vivendo. Mas se você não está satisfeito, você vai ter que sacrificar alguma coisa. Você vai ter que perder alguma coisa. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que quando a gente encontra o reino de Deus, não só o reino de Deus, mas quando a gente encontra coisas valiosas, todas as coisas valiosas, elas têm um preço. Nada de graça. Se fosse de graça, não seria valioso, né? Se é valioso é porque tem um preço alto a ser pago. Tudo que é valioso é caro. Tudo que é barato não é bom, não é? A gente não fala isso. Tudo que é valioso, é raro, é caro e nós temos que pagar um alto preço para aquilo. Será que você está disposto a pagar um alto preço para ter aquilo que você quer? Ou você acha que não vale o preço, não vale o sacrifício? A gente tem que analisar a nossa vida, o que você quer. Primeira coisa, o que você quer? Diante de nós está várias possibilidades na nossa vida, mas aquilo que você tem é melhor do que aquilo que você quer? Então, continue vivendo a vida que você leva. Agora, se aquilo que você quer é mais importante do que aquilo que você tem, você vai ter que abrir mão do que você tem para você ter aquilo que você quer. Isso vai demandar de você sacrifício, abrir mão. Isso faz parte da nossa vida. Então a gente não tem como fugir desse sacrifício. Até para entrar no reino de Deus, nós vamos ter que sacrificar o que a gente tem pelo que a gente quer, né? Então, esse abrir mão do que eu tenho por aquilo que eu quero, isso vai ser sempre na nossa vida. Nós vamos sempre estar diante dessas escolhas difíceis, né? São escolhas difíceis. No caso, ele aqui, ele teve que fazer uma escolha rápida. Por quê? Porque se alguém chegasse lá antes dele e achasse o tesouro, ele ia ficar sem. Outra pessoa podia comprar aquilo lá rápido. Igual, por exemplo, quando eu tava olhando terreno para comprar,
O terreno custava. O terreno tem 5.000 metros, é um terreno bem grande mesmo. A média de preços aqui de lotes de 1.000 metros, aqui onde eu moro, é uma média de 150 a 200 mil reais 1.000 metros. Ou 200 mil, 250 mil, tá mais ou menos nessa média de 2.000 metros, 250 mil reais, 300 mil reais. Tá mais ou menos nessa média de preço. Então, esse terreno que eu queria comprar, ele tava vendendo a 250 mil. Muito barato, porque é 5.000 metros. Muito barato em relação aos outros. Só que nós, pela graça de Deus, conseguimos abaixar o preço, chorar. E ele falou, ele aceitou a proposta de vender para nós, para mim, né, por 150 mil. Um lote de 5.000 metros. Quase todo plano, num lugar lindo, maravilhoso. Então, assim, algo inédito, super difícil de encontrar. Você acha que eu ia perder tempo de falar, não sei se eu vou querer ficar, não sei, vou enrolar? Primeira pessoa que o corretor fizesse essa proposta, a primeira pessoa que ele fizesse, a pessoa podia estar sem dinheiro, ela dava jeito de arrumar um dinheiro para poder comprar. Porque é muito raro, é muito difícil você achar um terreno num lugar lindo, maravilhoso, quase todo plano, de 5.000 metros, por 150 mil reais, gente. Isso é quase inédito. Pelo menos aqui onde eu moro é inédito. Tem lugares que tem terrenos baratos, mas aqui não é nada barato. Então, na hora que ele aceitou a proposta, ele falou assim, não, o cara lá falou assim, que aceita e tal. Eu falei, não, então pode fechar com ele. Pode fechar. Eu vou dar bobeira de falar, não sei. Primeira pessoa que ele falasse, a pessoa ia aceitar. Então tem coisas, gente, na nossa vida que a gente não pode perder. São oportunidades que aparecem na nossa vida que a gente nunca mais vai ter. Então, entenda, nós temos que decidir a nossa vida. Eu não tô falando que ser obrigado a tomar decisões importantes. Eu vou tomar decisões de cabeça quente. Não. Mas na nossa vida a gente tem que tomar decisões, né? Sempre você vai ter que abrir mão de alguma coisa para ter outra. Eu tive que abrir mão de 150 mil meu que eu tava guardando para adquirir um lote que valia muito mais do que isso. Então, o que eu tinha não era nada em comparação ao que o lote valia. Então, valia a pena eu abrir mão dos 150 mil meu para eu comprar um lote de 5.000 metros. Então, aquilo que você tem é mais valioso que aquilo que você quer, ou aquilo que você quer é menos valioso que aquilo que você tem. Então, analise isso e repense a sua vida. E aprenda a ter coragem de tomar decisões. Tanto de decisões de não querer, quanto decisões de querer, né? Então, Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma noite em paz, um dia muito abençoado. Amanhã, se Deus permitir, eu gravo um outro vídeo pra nós. Aqui, se inscreve no meu canal, gente. Eu não tô pedindo pra ninguém se inscrever, o pessoal parou de se inscrever. Apesar de que eu já ganhei uns seguidores, aí já tô com 14.100 seguidores, eu acho. Obrigada, viu, gente? Mas você que não me segue ainda, me segue lá, se inscreve lá no meu canal e comenta, compartilha e curte, sei lá, se você quiser, tá bom? Grande beijo, vou ver se eu posto mais vídeos agora, que eu dei uma parada. Vou voltar a postar mais vídeos, tá bom? Grande beijo pra vocês, até amanhã. Tchauzinho, amo vocês.